No Papo é Leitura de hoje eu converso com a jornalista e advogada Ana Maria Cis de Oliveira, autora do livro Manual da Defesa em Ato Infracional, Teoria e Prática. A obra é voltada para aquelas pessoas que defendem os direitos das crianças e dos adolescentes e conta com um prefácio escrito por Mário Volpi. Ele é diretor de políticas públicas para adolescentes da Unicef Brasil. Ana, para escrever esse livro você teve como base a sua vivência na Defensoria Pública, né? Onde você atuou por 5 anos. Queria que você contasse um pouco dessa experiência, né, que te motivou a estar escrevendo a sua primeira obra. Então, lá na Defensoria Pública eu era assessora jurídica, né, e atendia adolescentes, as mães, pais, né, familiares desses adolescentes que foram acusados de ato infracional. E alguns deles respondiam já à medida socioeducativa, né, em liberdade, que é a liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade, ou respondiam semi-liberdade ou internação, então já fiz também visita nas UNEIs. E nesse trabalho que a gente desenvolvia, a gente acabava tendo que fazer várias pesquisas em doutrina, jurisprudência, para poder fundamentar as petições, os pedidos que a gente fazia. Eu acabei reunindo vários entendimentos de doutrinadores, de juristas aqui do Brasil, que são favoráveis à defesa, né, do adolescente. Então, são entendimentos à luz dos direitos humanos. E são esses entendimentos que eu utilizei para escrever o livro. Como que tem sido o atendimento de uma maneira geral, pelo que você vivenciou aqui no nosso estado e também no Brasil de uma maneira geral, em se tratando dos adolescentes e das crianças? Então, considerando que está escrito na legislação que a gente tem hoje, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Brasil deixa muito a desejar, né? E de diversas recomendações, mais de 30 que a gente já recebeu da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 15 é sobre pessoas que estão privadas de liberdade. 7 dessas 15 dizem respeito a unidades de internação no Brasil. Então, isso significa que, diante da visão internacional, o Brasil ainda precisa melhorar muito, né, em relação ao tratamento desses adolescentes, ao atendimento desses adolescentes e também em relação aos direitos sociais, que não são garantidos na infância e que acabam gerando uma desigualdade e também o próprio genocídio que acontece hoje com os jovens negros no Brasil, né, que é um país que tem uma taxa de homicídio altíssima e a maioria são jovens negros e pobres. E Ana, agora vamos falar um pouquinho do processo, né, de escrita, de elaboração do seu livro. Queria que você mostrasse também, né, a capa dele aqui para os nossos telespectadores, né. Hoje, vendo todo o conjunto, né, você acredita que é um trabalho assim que pode ser tido como uma referência, né, aqui no nosso estado, né, nessa área jurídica, principalmente na área daquelas pessoas que lutam, né, pela defesa e direitos das crianças e dos adolescentes. Esse livro eu escrevi ao longo de todo esse tempo que eu estava trabalhando na Defensoria. Isso porque lá, todos os dias, eu tinha que escrever muito. Então eu acabei criando muitos modelos de petições, com doutrina, jurisprudência, defendendo esses adolescentes, né, que a gente chamava de assistidos, né? E nesse livro eu trago também os modelos de petições, alguns dos modelos que a gente fez ao longo do trabalho na Defensoria Pública. E eu acredito assim que quando eu comecei a escrever, eu queria algo que pudesse ajudar quem tem que trabalhar com o tema, que é tão específico, que é a defesa de adolescentes acusados de ato infracional. Eu acredito hoje que a obra realmente pode ser um instrumento de trabalho para essas pessoas. Elas realmente encontram aqui vários argumentos que podem ser diretrizes para uma boa defesa do adolescente. Eu acredito que reforça o direito do adolescente à dignidade e às vezes a gente perde um pouco isso quando a gente começa a estigmatizar, a dizer que o adolescente numa primeira infração já é taxado como um adolescente infrator e alguém que não tem conserto, vamos dizer assim. Então eu acredito que com a aplicação da medida socioeducativa como ela verdadeiramente né,
com estrutura dentro das unidades de internação, com uma equipe interdisciplinar bem formada, né? Eu acredito que eles têm muito mais chance de serem reinseridos na sociedade, né? Com mais oportunidade. Então eu acredito sim que o livro pode auxiliar tanto os juristas que precisam, né, dele como um instrumento de trabalho mesmo para realizar a defesa, quanto também a própria sociedade, assim como o Mário Volpi da Unicef disse no prefácio, né? Eu acredito que pode ser um instrumento sim para todos nós. Então, e justamente sobre essa questão do Mário Volpi, né, que eu vou conversar com você agora, queria saber como é que foi esse contato, você chegou a entrar em contato, trocar e-mails para ver se ele poderia estar prefaciando, né, o seu livro, como que foi essa aproximação com ele? E por que você o escolheu, né, para estar escrevendo o prefácio? Ao longo desses anos na Defensoria, como eu falei, tive que pesquisar, ler doutrinas e sempre encontrava o Mário Volpi nos livros. Não encontrei pessoalmente, eu encontrava nos livros. Um dos livros que me chamou muita atenção foi de um autor do Rio Grande do Sul, que o prefácio era do Mário Volpi. Não era um livro do Mário Volpi. Eu li vários do Mário Volpi, inclusive são citados na obra, mas esse livro ele tinha um prefácio do Mário Volpi. E em outros livros de outros autores, o prefácio dele era citado. E eu percebi que o prefácio dele era tão detalhado, era tão humano, era tão voltado para a realidade, que esse prefácio chamava atenção, assim, para o livro. Eu falei, imagina se o livro que eu estou escrevendo tivesse um prefácio desse. Aí eu enviei um e-mail para o Mário Volpi, encontrei ele nas redes sociais, porque eu usei meu jornalismo para encontrar ele nas redes sociais. Enviei um e-mail para ele e perguntei sobre a visão dele, né, em relação à defesa de adolescentes. Aí trocamos ideia, vimos que a nossa visão era parecida em relação ao tema. Eu tenho muita admiração por ele, então conversamos. E aí eu falei para ele, estou escrevendo um livro, eu gostaria muito de ter um prefácio tão bom quanto os prefácios que o senhor escreve. Seria uma honra se o senhor pudesse escrever o meu prefácio. Ele aceitou. Num primeiro e-mail, depois que ele recebeu a obra original, ele disse que o meu livro era instigante. Eu fiquei várias horas pensando o que poderia ser instigante para uma pessoa como ele, se ele estava gostando ou não. Depois de mais algumas semanas, ele me respondeu com um prefácio que foi o maior presente que o livro me deu. Porque é uma pessoa que fez parte da luta para instituir o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma pessoa que representa o direito dos adolescentes hoje em eventos da Câmara dos Deputados, eventos do Brasil todo. É uma pessoa que tem conhecimento das estatísticas, porque faz pesquisa, da prática, porque visita unidades. Então, tem muita propriedade sobre o tema, né? Exatamente. Então eu fiquei muito feliz assim, com o nome dele, né, no meu livro, inclusive na contracapa, né, explicando o que é esse livro, que ele classificou como uma obra sociojurídica hermenêutica, por mostrar um pouco da realidade, por trazer a legislação nacional e também a visão internacional do tema, e ainda falar bastante assim da prática e da forma de interpretar isso, né? Esse livro aqui, ele é dividido em 4 tópicos, né? Em 4 partes. Isso, e exatamente. Queria que você falasse um pouco sobre cada uma delas. A parte 1 é a legislação aplicada, que é o ECA e o SINASE. O SINASE é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. O ECA, ele traz todos os princípios da medida socioeducativa. O SINASE, ele mostra como que essas medidas vão funcionar, né? Como deve ser uma unidade de internação, como funciona a aplicação da prestação de serviço à comunidade, que é outra medida socioeducativa. Então essa é a primeira parte, que é uma análise dessas legislações. E até a forma de interpretá-las, né? De uma forma que seja um parâmetro de interpretação que tenha relação com os direitos humanos. E a segunda parte é sobre os processos de apuração de ato infracional. É quando a gente está investigando se o adolescente cometeu ou não aquele ato infracional, né? É antes da aplicação da medida socioeducativa, que é feita numa sentença. E a terceira parte é a execução da medida, como que funciona esse processo de execução de medida socioeducativa. Por fim, a quarta parte é o anexo.
com os modelos de petições, que aí nós vamos ter o pedido de desinternação, né, que é o pedido de liberdade, defesa prévia, alegação final, vários modelos que podem servir de parâmetro, né, porque cada caso é um caso, no caso concreto o advogado pode até utilizar um modelo, mas ele tem que adaptar, ele tem que pesquisar ainda mais, né, mas tem a apresentação de várias teses aqui que o advogado pode utilizar. Uma coisa bem legal que você comentou comigo é que você ficou muito atenta para não utilizar uma linguagem muito jurídica, né? Para que fosse uma linguagem de fácil entendimento também, para quem não fosse da área, né? Estivesse podendo estar filtrando, né? Podendo filtrar, né? O que você escreveu. Você teve essa preocupação, né, em relação a isso também, né? Ao mesmo tempo que eu respeitei as terminologias próprias, né, do direito da criança e do adolescente, eu tentei não utilizar uma linguagem muito, vamos dizer, inacessível, porque alguns profissionais, como psicólogos e assistentes sociais, já tinham comentado comigo que gostariam de um livro que falasse sobre isso, que gostariam de ler esse livro quando ele estivesse pronto. E aí eu pensei, imagina essas pessoas lendo vários termos jurídicos sem explicação. Então, os termos jurídicos que existem dentro do livro, eu busquei explicar o que significa, para que qualquer profissional de qualquer área que atue com atendimento de adolescente consiga entender também. E como que as pessoas podem fazer para estar adquirindo, né, o Manual da Defesa em Ato Infracional, Teoria e Prática? O livro... Mostrar novamente aqui a capa, né? O livro já está disponível no site da editora Juspodium e também está disponível na livraria Leitura, aqui de Campo Grande, que fica no Shopping Campo Grande. Então é isso. Se você ficou curioso para estar sabendo um pouco mais, né, sobre esse trabalho que a Ana desenvolveu na Defensoria Pública, né, e que através desse aprendizado muito colaborou para a produção desse livro, se te chamou a atenção, entra em contato com a editora Juspodium, né, seção do site, e é isso. Muito obrigado, Ana, pela participação no Papo e Leitura. Espero que venham mais outros, né, livros por aí. Isso, espero sim. Muito obrigada, João. Obrigada, TV Assembleia, pela oportunidade e pelo convite. O direito, por muito tempo, foi baseado em critérios positivistas, e a dura lei justificou atos bárbaros de tortura durante a Segunda Guerra Mundial. Legitimou mortes de crianças, homens, mulheres, idosos. Hoje, vivendo o pós-positivismo, é reconhecida a reaproximação do direito com a moral, o retorno a valores pautados na dignidade da pessoa humana. Não existe mais sentido ou justificativa para combater um mal com o mal. Não existe sensatez em violentar o violento, ou aplicar regras que irão tratar os pobres sem isonomia. A hora é de buscar a justiça perante sistemas igualitários, buscar garantir a vida e a liberdade, mas também a dignidade, posta em direitos sociais, para se viver verdadeiramente livre.